Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui de volta para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje aí, dia 10 de junho, quero compartilhar o finalzinho aí dos capítulos, né, do livro de 2 Crônicas, e hoje serão os capítulos do 22 até o 25. Nós vemos aqui a história de Joás. Hoje eu quero te chamar a atenção sobre a história de Joás. No capítulo 23, nós vemos aí uma mulher que se chama Atalia. Ela se rebela e não sei se você sabe, mas ela é a avó de Joás. E essa mulher, ela se levanta numa rebelião e ela mata todos os descendentes. E o único que sobra da linhagem de Davi é Joás. E aqui então, no capítulo 24, nós vemos a história de Joás começando. No capítulo 24, versículo 1, a palavra diz assim para nós: Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 40 anos. Ele tinha apenas 7 anos. E aqui nós vemos que na tomada de posse de Joás, primeira coisa que nós aprendemos de Deus aqui hoje é que é um sinal de fidelidade de Deus para com o seu povo. Joás, ele toma a posse do reinado com 7 anos e é o único descendente de Davi. Então nós vemos a promessa que Deus faz a Davi se cumprindo aqui na vida de Joás. E nós vemos aqui que devido a essa rebelião, devido a essa atitude da avó de Joás, ela mata todos os outros herdeiros. Por isso que Joás só fica vivo, porque ele é protegido por um sacerdote que se chama Joiada. E nós vemos aqui que esse sacerdote, que já era idoso, ele ajuda a proteger Joás durante mais ou menos 6 anos. Quando Joás ele completa 7 anos, Joiada, o sacerdote, ele reúne homens que eram fiéis a Jerusalém e eles então proclamam Joás como rei de Jerusalém. E aí nós vemos que com essa atitude de Joiada e desses homens, eles conseguem derrubar o trono dessa rainha que age dessa forma tão cruel. E nós vemos aqui que Joás ele foi guiado durante boa parte da vida dele por um profeta. E nós vemos que ele começa o seu reinado de uma forma muito boa. Ele é direcionado, guiado por um homem de Deus. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a importância de nós começarmos bem, mas de uma importância muito maior, de nós terminarmos a nossa vida muito melhor. Nós vemos aqui que eles restauraram o templo de Jerusalém juntos, e eu quero ler também esse texto, tá? Em 2 Crônicas 24, os versículos 12 e 13, diz assim: o rei e Joiada entregaram o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reformar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Eu li esse texto justamente por causa desse termo aqui, que eles restauraram o templo de Deus conforme o modelo original. E eu vejo isso, essa junção de pessoas, quando existem sonhos que se cruzam, quando existem propósitos que se cruzam, tudo que é propósito de Deus vai acontecer, porque as pessoas trabalham totalmente com dedicação. Aqui a gente vê a junção do rei, que é Joás, do sacerdote, que é o homem de Deus, que é Joiada, e vemos homens que são levantados para realizar a obra. Não tem como a obra dar errado, porque a obra não é feita por uma pessoa, mas por diversas pessoas. Quando há junção dos propósitos, tudo ocorre da maneira como Deus sonhou. E aí nós vemos aqui que durante as 2 primeiras décadas do reinado de Joás, ele se sai muito bem, justamente porque ele é guiado por um homem de Deus. Mas aos 130 anos, Joiada morre, ele vem a falecer, e nós vemos aqui então
que Joás se volta contra o Senhor. Por isso a importância aí de começarmos bem, mas terminarmos também muito bem. E quando ele se revolta e ele volta às antigas práticas de idolatria, nós vemos que o filho de Joiada é então levantado por Deus, o profeta Zacarias. E quando o profeta é usado para repreender Joás dos seus pecados, a palavra de Joás para os seus soldados foi: matem Zacarias. E aí nós vemos aqui a consequência dessa revolta, dessa atitude de Joás. E aí Joás, ele sofre sérias consequências. No capítulo 24 ainda, no versículo 24, nós vemos que Deus usa os sírios para castigar Judá e humilhar a nação. Nós vemos também que logo depois, no versículo 25 de 2 Crônicas 24, que Joás ele é assassinado na própria cama. E aí nós vemos também, logo no versículo posterior, que Joás ele não é sepultado e honrado como os demais reis, por essa atitude que ele vai contra o Senhor. O que nós aprendemos então nessa lição da vida de Joás? Primeiro, lá atrás com a sua avó, que não há ambição de homem nenhum que venha destruir os planos de Deus. Deus é imutável, Deus não muda e os planos de Deus não mudam. Se eu escolher uma vida totalmente contrária àquilo que Deus quer para minha vida, existe o livre-arbítrio e eu tenho escolha. Mas os planos de Deus não serão frustrados. Se eu não aceitar aquilo que Deus tem para minha vida, Deus vai levantar outras pessoas. Outra coisa que nós aprendemos aqui também é sobre os bons conselhos, de termos pessoas, homens de Deus ao nosso lado. Não importa se eu sou pastora, se eu sou líder, se eu sou também alguém que busca Deus. Eu preciso ter alguém que me direcione, que esteja comigo, porque muitas vezes a situação está aqui na palma, na minha frente, né? Como um palmo aqui na minha direção. Mas quando existem outras pessoas que me ajudam a olhar além, eu vou caminhar e vou ir muito mais longe. Nós vemos aqui também que ninguém pode ser pessoas escolhidas por Deus, que Deus declarou, que Deus levantou, pessoas que Deus direcionou claramente, que nós vemos isso, mas ninguém fica imune da justiça de Deus. Todos nós vamos arcar com todas as escolhas e com as consequências, sejam elas boas ou ruins. E por último, nós vemos aqui que Deus deseja a fidelidade das nossas vidas, do início das nossas vidas até o fim das nossas vidas. Muitas promessas, muitas bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas, mas o nosso papel é estarmos diante dele, sendo fiéis, assim como ele é a nós, do começo ao fim das nossas vidas. Queridos, que seja uma reflexão muito profunda ao seu coração nesse dia, que Deus enche a sua vida, Deus transforme e que você possa entender perfeitamente aquilo que Ele tem para você nesse tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um bom dia para todos.